Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Nós vamos ler do 18 até o 25, até o último versículo. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá, vamos fazer a leitura, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Até aí. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar neste momento, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Nós necessitamos, Pai, de ouvir a tua voz, através das Escrituras Sagradas, que nos alimentam, que nos dá esperança, que traz sobre nós entendimento daquilo que o Senhor quer para nós. E nesta noite, abra os corações e as mentes aqui presentes, para que eles possam, ó Pai, conhecer ao Senhor e possam conhecer mais da Tua Palavra, e entender mais dos projetos e dos planos do Senhor, e saber, ó Deus, e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Manifesta a Tua glória aqui neste lugar e fala conosco de forma abundante, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou começar hoje uma série de mensagens que, na verdade, seriam 2 mensagens, mas eu vou fazer em 3. Por quê? Porque essa de hoje é uma introdução daquilo que eu vou falar nas próximas 2 semanas. Então, hoje, apesar de ser uma noite de ceia, o assunto também é bem pertinente para nós. Independente se o culto é ceia ou não, nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre casamento, nós vamos falar sobre relacionamento, nós vamos falar sobre a vida a dois, a vida em família. E talvez você que está aqui e ainda não é casado, e talvez você que vai assistir aí na internet depois dessa palavra, eu quero te dizer que o maior projeto que Deus deixou para nós chama-se família. É o maior projeto de Deus. Não existe nada maior do que o projeto chamado família para Deus. Porque a família, ela é a base da sociedade. Ela é a base da igreja. Uma igreja que tem famílias saudáveis é uma igreja saudável. E ela também, a família, é a base de toda a sociedade. A sociedade não existiria se não fosse o quê? Família. Então talvez você, jovem, que está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, vai falar assim: pastor, mas eu ainda nem casado sou. Mas pegue isso, porque lá na frente você vai
entender esses ensinamentos que nós traremos aqui hoje para você. Então, muitos aqui já se casaram, alguns já tiveram, passaram por outros casamentos, e nós sabemos o quão complexo é essa coisa chamada casamento. Essa coisa que Deus deixou para nos abençoar. Esta instituição que Deus deixou para fazer com que o homem e a mulher se completassem. Então nós lemos um texto aqui, que é o texto onde nós vemos Deus tornar real esse projeto chamado família, onde nós vemos Deus dizer assim que não era bom que o homem estivesse só. Então, é possível uma pessoa viver só? É possível? Sim. Mas é bom uma pessoa viver só? Não. Porque pessoas que vivem solitárias, geralmente são pessoas que acarretam para si um coração amargurado, um coração duro, um coração rancoroso. Pessoas que vivem só, elas tendem a ter depressão, a sofrer com transtornos de ansiedade. Pessoas que vivem só, elas não conseguem se relacionar com outras pessoas, porque a vida dela é apenas ela e ninguém mais. Ela pensa somente nela, ela pensa somente nas coisas dela. Então, o que outros pensam a respeito dessa pessoa não importa, porque ela se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa dura. Então, geralmente, quando nós, principalmente casais que se separam, e quando um ou outro toma a atitude de não contrair um novo matrimônio, um novo relacionamento, geralmente essas pessoas sofrem muito, porque elas já tinham uma rotina de vida, já tinham uma rotina com o seu cônjuge, já tinham uma rotina com a sua família. Então isso acarreta sofrimentos e traumas emocionais terríveis, né? Homens que às vezes são abandonados pelas esposas, que entram numa depressão e que levam ele ao suicídio. Mulheres também que são abandonadas pelos seus esposos, e também muitas delas, elas não conseguem superar e vivem uma vida sempre amargurada por causa desse relacionamento ou desse casamento que não deu certo. Então nós temos que ter em mente uma coisa, que se por parte de Deus o casamento é o projeto mais importante de Deus, a família é o projeto mais importante de Deus, também nós temos o inimigo das nossas almas, Satanás, que faz de tudo para que essa família, para que esse relacionamento, para que esse casamento seja destruído. E nós estamos vivendo uma época onde os casais não conseguem ficar muito tempo casados. É interessante o número crescente de divórcio nos dias de hoje. O número crescente de pessoas que se divorciam porque entram num relacionamento pensando que o casamento é como se fosse um conto de fadas, que você casou e agora serão felizes para sempre. Claro, o casamento, nós sabemos que o casamento traz felicidade. Nós compartilhamos da felicidade um com o outro, nós compartilhamos da felicidade quando chegam os filhos, porém, neste percurso, também existem os espinhos, existem as dificuldades, existem os problemas que vêm.
E nós, hoje, igreja, nós praticamente meio que abandonamos a questão de trabalhar com os casais. As igrejas estão preocupadas com muitas coisas, menos em trazer talvez uma palavra para os casais, para as famílias, para alicerçar essas famílias, primeiramente, na palavra de Deus, porque uma família bem-sucedida, irmão, um casamento bem-sucedido é um casamento no Senhor. Eu estou lendo um livro do John MacArthur, que ele vai dizer o seguinte, que quando você casa com um ímpio, uma moça crente, vamos supor uma moça crente, casa com um rapaz ímpio, tem como sogro Satanás. Quando uma moça crente casa com um ímpio, ela tem como sogro Satanás. E da mesma forma, um rapaz crente que casa com uma moça ímpia, ele tem como sogro Satanás, porque ele é filho do diabo. A Bíblia diz que o ímpio é filho do diabo. A realidade é essa, que o ímpio, aquele que não serve a Deus, ele tem como pai Satanás. Ele é filho da ira, ele está debaixo ainda da ira de Deus. Enquanto ele não é alcançado pelo Evangelho, ele está debaixo da ira de Deus. Então, nós vemos muito acontecer o quê? Da moça, ou de um rapaz cristão, com o pretexto, muitas vezes, de trazer essas pessoas para a igreja, namorar, ter relacionamentos, ter contatos com pessoas que não são cristãs. E aí, lá na frente, nós sabemos aonde isso vai acabar. Vai acabar em divórcio, vai acabar em separação, vai acabar em muito transtornos, ou para um ou para outro. Então, é algo que nós precisamos entender e compreender, que Deus tem, o maior projeto que Deus tem é para a família. Amém? O maior projeto que Deus tem é para a sua casa, para a sua família, para você esposa, para você esposo e para você pai e mãe. É o maior projeto de Deus. Quando um homem e uma mulher se unem no casamento, eles se tornam uma só carne. É o texto que nós lemos aqui. Eles se tornam uma só carne. Estão unidos fisicamente e espiritualmente. Então, quando eu me casei com a minha esposa, eu não me uni apenas fisicamente com ela. Eu me uni espiritualmente com ela também. E isso é algo que nós temos que levar com muita seriedade. Porque o que tem acontecido hoje? Tanto o homem como a mulher, eles não têm estabelecido as regras do relacionamento como se deve, como a palavra de Deus exige. Então, as pessoas hoje, elas se casam e qualquer problema que acontece, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Vou largar. Vou me separar. Esse traste não serve, essa mulher não serve. Porque é aquilo que eu disse, nós, quando entramos no relacionamento, nós achamos que nós estamos entrando em um conto de fadas, e não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Então nós precisamos entender, que agora você, casado, você é uma só carne com essa mulher que está do seu lado. A vontade dela é a sua vontade, e a sua vontade é a vontade dela. É interessante, como entender isso? Paulo vai dizer que, e ele vai fazer uma analogia do casamento com Cristo e a igreja, porque lá em Efésios capítulo 6, nós vamos ver dizendo que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja.
Olha só, Paulo vai dizer, não para a mulher amar, vai falar para o homem amar. Porque Paulo sabia que o homem tem uma dificuldade maior de amar. O homem é racional. O homem leva tudo muito para a razão, a mulher não, ela é mais emocional. Então a mulher ela tem que ser o quê? Ela tem uma dificuldade de quê? Na submissão, de entender a missão do marido. Por isso que Paulo vai dizer assim, que a mulher seja submissa. Só que né, na cultura que nós estamos vivendo hoje, falar de submissão, as pessoas acham, primeiro, que é machismo. Nessa sociedade que nós vivemos hoje, falar em submissão já leva para o lado, não, Paulo era machista, por isso ele falou isso, né? A igreja é um antro de homens machistas, então por isso que está escrito que a mulher tem que ser submissa. Só que essa palavra submissão não tem nada a ver com jugo, não tem nada a ver com servir como empregado, não tem nada disso. A submissão é estar sob a mesma missão do marido. Ou seja, o marido, o casal, eles têm o quê? Eles têm um trajeto a fazer. Eles têm uma missão a cumprir na família. O pai, a mãe, o casal tem uma missão a cumprir dentro da família. E essa missão, a mulher está sob a missão do marido, sob a ordenança que Deus deixou para o homem de tomar conta. Então a mulher está sob a missão, ela está comungando na mesma direção, na mesma missão que o homem. Então a submissão, irmãs, não tem nada a ver com o homem te humilhar ou te tratar como empregada. Esses movimentos que nós vemos feministas hoje aí, é que tem trazido essa ideia para as mulheres, de que o homem é o autoritário, de que o homem é o que coloca julgo, o homem é o opressor e a mulher é a oprimida. Só que em muitos casamentos a gente vê o contrário, a mulher é a opressora e o homem que é o oprimido, né? Então, no casamento, uma missão para você. E qual é a missão do casal? A missão do casal, a primeira coisa de tudo, a missão do casal é glorificar o nome do Senhor. As pessoas olharem para nós, os casais cristãos, e a nossa vida ser exemplo dentro da sociedade. Então a primeira missão de um casal, a primeira missão que Deus deixou para o casal é que o nome dele seja glorificado através deste matrimônio que nós contraímos. Amém? Então você já tem uma missão, irmãos, é uma missão além da nossa imaginação, porque você tem a missão de glorificar a Deus através do testemunho do seu casamento, da sua família. Segundo, o casamento tem a missão de trazer o alicerce da sociedade. Olha só a missão que Deus deixou para nós. Nós temos que ser o alicerce da sociedade. Não existe sociedade sem família. Não existe sociedade sem casamento. Não existe sociedade sem a biologia masculina e sem a biologia feminina. Não há sociedade se não houver a união entre essas duas biologias, masculina e feminina. Porque só com essas duas biologias juntas, uma fecundando a outra, nós temos o quê? Filhos.
crescimento da sociedade. Por isso que Deus vai dizer para Adão: olha, vocês encham a terra, multipliquem-se sobre a terra, encham ela, povoem a terra. Os animais da mesma forma, eles proliferam, eles fecundam um ao outro da mesma espécie, eles crescem, eles enchem a terra. Nós, seres humanos, a nossa missão também é essa: proliferar, crescer, encher a terra. Então nós temos como missão ser a base da sociedade. Primeira missão nossa é o quê? Glorificar a Deus. Segunda missão nossa é o quê? Trazer o alicerce para a sociedade. Olha a terceira missão, e essa talvez poderia até ficar em segundo lugar. O casal tem que ser o alicerce da igreja. Pastor, mas Cristo é o cabeça. A palavra de Deus é o alicerce. Mas como que a palavra de Deus vai ser o alicerce se não tiver nós para cumprir essa palavra de Deus? Eu não estou colocando a palavra de Deus abaixo de nós, não, jamais. A palavra de Deus, ela é a máxima autoridade na vida do crente. Ela é a máxima autoridade na vida da humanidade. Ela é a máxima autoridade no universo. Não existe nada maior do que as Escrituras. Mas nós, quando cumprimos as Escrituras, nós somos o alicerce da igreja. Nós somos a coluna da igreja. Tanto que Paulo vai dizer que nós somos coluna e baluarte. É ou não é? A igreja é a coluna e o baluarte. O que é coluna? Sustentação. Nós somos a sustentação da sociedade. Se há moralidade na sociedade, é por causa dos princípios cristãos. Se as pessoas sabem o que é certo ou errado, é por causa da palavra de Deus, que traz parâmetros para as pessoas saberem o que é certo ou errado. Só que hoje, queridos, os ataques que a família tem sofrido são terríveis. E o pior de tudo, nós estamos deixando isso acontecer. Nós estamos sendo coniventes quando os ataques vêm contra nós. Hoje eu estava comentando com o Mateus um evento de mulheres de uma igreja, até que eu já fui membro dessa igreja, eles fazendo um evento de mulheres, assim, mulheres empoderadas. E uma das palestrantes da conferência é a ministra Damares, que é assumidamente feminista. Se diz cristã, mas é feminista. Eu não sei como é que concilia feminismo com cristianismo. Se alguém souber aí depois me diga. Sabe? Porque o feminismo prega o anti-Deus. O feminismo prega que a mulher, ela é dona do ventre dela, que ela pode tirar o menino lá se ela quiser. O feminismo prega que a libertinagem sexual entre as mulheres. O feminismo prega a feiura das mulheres, porque a mulher tem que ser feia, tem que deixar o sovaco cabeludo. Está pior do que muitas igrejas evangélicas aí que não pode usar nem sabonete. Não é? Então é isso que o feminismo prega. O feminismo prega que o homem é o opressor, que o homem é inimigo das mulheres. Então a mulher não precisa do homem para sobreviver. É isso que o feminismo prega. E tem muita mulher dentro da igreja, talvez não é feminista assumida, mas tem atitudes de feministas. Porque não consegue
andar e caminhar com as dificuldades do marido. Porque hoje, o que o casal ganha não é mais nosso, é meu, é teu. Os casais hoje, eles casam, não, o meu salário é meu, o seu salário é seu. Né? Nada é nosso. Porque eles já casam com a ideia de que se algo der errado no trajeto, separa, cada um tem o seu, e cada um leva o seu. Essa é a ideia feminista, de não se submeter ao homem, a missão do marido. Então, temos que tomar muito cuidado, porque talvez você não seja, mulher, uma feminista assumida, mas o espírito do feminismo paira sobre a sua cabeça. Nós temos que tomar muito cuidado. E assim também os homens, porque a mãe do feminismo é o machismo. Aquele homem autoritário, aquele homem que, não, a Bíblia diz que a última palavra é do homem. Que eu sou o chefe da casa, eu sou... Espera aí, você é o chefe. Porém, você tem uma companheira para te auxiliar. Aqui nós vamos ver que Deus fala assim, olha só o que Deus fala aqui na criação da mulher. Não é bom que o homem esteja só, versículo 18. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Que o auxilie. Então, homem, as decisões passam também pela sua esposa, pelo consenso do casal. E assim o casal vai vivendo harmoniosamente, vai compreendendo a missão, a mulher compreendendo a missão do esposo, e o esposo sabendo dirigir bem e se colocando bem dentro dessa missão, porque tem uma auxiliadora que verdadeiramente sabe andar com ele nesse trajeto chamado casamento. Amém? No casamento já não são mais duas pessoas, agora é uma só pessoa. Não há mais independência e não há mais, irmãos, como é que eu vou te dizer, individualidades. Não há mais independência e individualidades. Aquele camaradinha que gostava de jogar bola, acabou de jogar bola, agora tem que falar para a mulher onde vai jogar bola, com quem vai jogar bola. Aquela moça que gostava de ir na academia, agora ela tem que falar em qual academia, com quem está fazendo academia. Agora não há mais autonomia, agora você deve satisfação. Tanto o homem deve satisfação para a mulher, e como a mulher também deve satisfação para o homem. Eu lembro quando no começo do meu casamento, a dificuldade que eu tive. Porque, não nessa questão financeira, porque nós entendemos, desde o começo do nosso relacionamento, que não existia meu e teu, existia nosso. Isso eu não tive problema com isso. Eu tive problemas de questão de adaptação, de convivência. Porque, na época, eu era extremamente organizado, a Luciene era extremamente bagunçada. Eu era extremamente organizado. E eu ia na casa dela, quando eu entrava no quarto dela, eu ficava assim, Jesus, será que é com ela mesmo que eu vou casar? Porque é diferente. Ela fala que é perfeccionismo, né? Eu era realmente muito perfeccionista. Só que é tão interessante o casamento que, com o passar do tempo, eu fui deixando um pouco esse perfeccionismo e ela foi pegando o quê?
um pouco da minha organização. Então hoje, ela e eu não temos mais, depois de quase 25 anos, nós não temos mais problema na questão de organização. Porque ela já, entendeu a missão da casa, entendeu algumas coisas que eu gosto, e agora ela faz, agora ela consegue fazer com prazer. Porque tem mulher, irmãos, que não gosta realmente de cuidar de casa. É o dever da mulher cuidar da casa. Mas tem mulher que tem mais dificuldade de cuidar da casa. Só que com o tempo isso vai caindo por terra, porque há a necessidade da esposa, da mulher, tomar conta da casa. Isso também não exime o homem de ajudar a esposa no contexto do lar, de lavar uma vasilha, de limpar uma casa, de retirar o lixo. Viu, homem? Isso não vai tirar a sua masculinidade. Isso não vai roubar a sua macheza. Isso não vai sugar a sua testosterona. Não, pelo contrário, faz parte da vida do casal. Então entendam uma coisa: não há mais independência no casamento. Agora uma união de propósitos. Agora os dois se tornam um, que se torna uma família. Uma nova célula, que a partir do momento que vem a prole, se torna uma nova família. Amém? Irmãos, o casamento é tão sério, o casamento, se você soubesse entender a seriedade do casamento e a seriedade com a qual Deus vê o casamento. Deus vê o casamento de uma forma tão grandiosa e tão séria, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 2. Malaquias, antes de Mateus, tá? Vou dar a direção para vocês aí. Malaquias, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 15 e 16. Eu vou lendo já. Não foi o Senhor, Malaquias 2, versículo 15 e 16. Não foi o Senhor que fez um só? Malaquias aqui está falando da junção do homem com a sua mulher. Não foi Deus que os fez um só? Olha só, irmãos. Não foi Deus que nos fez um só? Quando você fez o juramento lá, quando você assinou o papel, quando você colocou essa aliança aí no dedo, é o ato de dois se tornarem um. Já pensou? Olha a multiplicação de Deus. Primeiro a multiplicação de Deus, dois se tornam um, que depois se tornam mais por causa dos filhos. Multiplica por causa dos filhos. Mas o interessante é que a somatória de Deus é dois que se tornam um. Então Malaquias vai dizer: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito. É em corpo e espírito, irmão. Corpo e espírito lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Olha só, por que um só? Porque os filhos serão filhos o quê? Consagrados a Deus. É uma família consagrada a Deus. Os dois que se tornam um, se tornam uma família consagrada a Deus. Portanto, tenham cuidado.
E aí ele vai trazer um alerta para nós aí, homem, mas também serve para as mulheres. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Não seja infiel a essa mulher que está do seu lado, tá? Vai chegar as rugas, vão chegar as dores, vão chegar momentos que talvez você pense assim, Jesus, porque, queridos, as mulheres têm uma tendência de envelhecer mais rápido que nós, os homens, tá? Fisicamente. Hoje, com um tanto de produto de beleza que tem aí, elas ainda estão conseguindo, né, se manter. Mas é uma realidade. Os homens, por causa, talvez, da força e talvez pelo menos preocupação que nós temos, nós somos menos preocupados que as mulheres. Nós envelhecemos mais devagar. As mulheres têm uma tendência de envelhecer mais rápido, aparentar mais velhas. Então, Malaquias está dizendo que, olha, que vocês não sejam infiel à mulher da mocidade, porque lá na mocidade, lá na época do flerte, lá na época do noivado, ela era bonitinha, ela era toda durinha, ela era toda certinha. Só que aí vem os filhos, vem o tempo, vem a idade, essas coisas, irmãos, vão acabando, a beleza acaba. É uma utopia e talvez até uma mentira a gente ficar falando assim, a minha mulher é uma mulher mais bonita do mundo, né? Não é. Eu sei que a minha não é a mais bonita do mundo, mas para mim ela tem que ser a mais bonita, para mim. Você fala, a minha mulher, não é a mais bonita do mundo, porque você acha ela, você fala que ela é a mais bonita do mundo, mas o outro vai olhar para ela e vai falar assim, a mulher do irmão é feia que dói, né? Não é? Mas você, marido, tem que olhar para sua mulher e falar assim, ela é a mais bonita, ela é a mais linda para mim. Para você ela tem que ser, porque o tempo vai passar, querido. O tempo vai passar para os dois. Então Malaquias está falando isso aqui para o homem, porque o homem tem a tendência de olhar o estereotipo. O homem tem a mania de querer abandonar a mulher porque a mulher engordou, porque a mulher ficou mais debilitada, porque a mulher tem algum problema de saúde. O homem tem essa tendência de deixar a mulher para trás. Então Deus, através do profeta, vai dizer assim, não seja infiel à mulher que você conheceu, à mulher com que você se casou na sua mocidade. E no versículo 16, Deus vai falar mais pesadamente, dizendo assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que encobre a violência. Eu odeio o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E é muito sério isso, irmãos, muito sério. Quer ver? Põe para mim aí no telão aí, 1 Coríntios. Capítulo 6, versículo 15. Nós vamos ver o quanto é sério o casamento. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Será que nós não sabemos que os nossos corpos são membros de Cristo? Paulo está dizendo assim, o corpo de vocês é o templo. Vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês são, os membros de vocês são de Cristo. E aí Paulo vai falar algo muito sério, dizendo assim, tomarei eu, os membros de Cristo,
algo que não é meu corpo não é meu, é de Deus, Deus que fez. Hoje eu tenho esse entendimento. Talvez você vai falar isso para o ímpio não vai entender. Nós aqui temos que ter esse entendimento. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Versículo 16. Ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Olha como é sério, irmãos. Portanto, está escrito, os dois serão o quê? Uma só carne. Por quê? A atitude, o coito sexual, o homem, quando deita com uma mulher, o coito sexual, você se torna uma só carne com aquela pessoa. E é tão interessante isso que a ciência prova isso. A ciência provou isso. Eu estava conversando um dia atrás com o Luiz Felipe, uma reportagem que eu vi na Record, naquele Domingo Espetacular, já tem, acho que uns 3 anos que eu vi essa reportagem, dizendo o seguinte, que eles fizeram um mapeamento em algumas mulheres. Essas mulheres tiveram 10 relacionamentos ou mais. 10 relacionamentos ou mais ao longo da vida. E dormiram com esses homens. E tiveram coito com esses homens. Olha o tanto que é sério, irmãos. Como a palavra de Deus ela é provada através até da ciência. Porque é palavra de Deus, amém? É palavra de Deus. Aí essas mulheres pesquisadas lá nos Estados Unidos, descobriu-se o quê? Que o DNA de cada homem com o qual elas dormiram se encontrava no organismo delas. Olha só. Teve uma moça lá que havia já dormido com 12 homens ao longo da vida dela. Porque no ato do coito, aqui nós estamos praticamente adultos, no ato da ejaculação, o sêmen do homem fica na mulher por mais de 25 anos, no organismo da mulher. Por mais de 25 anos. Então essas mulheres pesquisadas encontraram nelas traços de DNA de todos os homens com a qual elas tiveram contato sexual. Olha o tanto que a palavra de Deus se cumpre, porque se cumpre isso aí, que os dois se tornam uma só carne. O coito sexual é um momento em que o homem e a mulher se tornam uma só carne. É o momento que você e sua mulher trocam DNA ali, une os DNA, na verdade, não é troca, é união de DNA. E Paulo vai dizer assim, ou não sabe, e não é do vosso conhecimento, que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela. Então, o homem que trai a sua esposa, o homem que sai da sua casa e procura uma prostituta, seja ela uma prostituta paga ou uma prostituta a qual ele está traindo a mulher, porque uma mulher que é amante, ela está se tornando uma prostituta. Uma amante é prostituta, irmão. Uma mulher que sabe que um homem é casado e dorme com aquele homem, ela é uma prostituta. Ela só não é paga, mas ela está agindo da mesma forma que uma prostituta age. Porque ela está sabendo que está dormindo com um homem casado. Então, um homem que dorme com uma mulher, com uma prostituta, que não seja a sua esposa, ele está se unindo a ela, e a Bíblia vai dizer que ele se torna uma só carne com ela. Olha o tanto que é sério. Uma só carne não se torna no momento da assinatura do documento. Uma só carne se torna quando você e a sua mulher se tornam um só no ato sexual. Olha só o quão sério é o casamento. O quão sério é o relacionamento
de um homem e de uma mulher. Por isso Deus vai dizer, eu odeio o divórcio. Eu odeio. Então, irmãos, irmãs, eu sei que no nosso dia a dia, na nossa vida conjugal, existem muitos problemas, e talvez alguns problemas que nós temos no nosso dia a dia, foi porque talvez, lá no começo do casamento, ou antes de se casar, talvez vocês nem deveriam ter casado, mas depois que casou, meu irmão, honre essa mulher, honre esse homem. Eu podia não ter casado, eu me arrependo. Agora acabou. Agora acabou. Agora é para o resto da vida. Pastor, vou ter que aguentar. Vai ter que aguentar. Você não vai ter que aguentar agressão. Você não vai ter que aguentar prostituição. Mas se ele não se prostitui e se ele não te agride, você não tem como sair disso. E se você sair, você está em pecado. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 19, e ali nós vamos ver Jesus falando assim, olha, que o homem e a mulher só pode se separar mediante o quê? O adultério. E o adultério ali, aquela palavra adultério ali, no grego é porneia, da onde se deriva a palavra pornografia, porneia, ou seja, relacionamento ilícito. Porneia significa relacionamento ilícito, relacionamento pernicioso, relacionamento de fornicação, porneia. Então, uma mulher ou um homem pode separar da mulher se a mulher está praticando algo ilícito, uma porneia, está se prostituindo, está traindo a mulher da mesma forma. Fora desse parâmetro, não há brecha para você se separar. E no caso que eu falei de agressão física, eu sou um pastor que eu não vou falar para a mulher ficar, irmã, ora pelo seu marido. Ela chega aqui com o olho roxo, aqui eu vou ficar falando, irmã, ora pelo seu marido, para ele converter. Aí ela vai para casa, o marido quebra ela no pau de novo, aí chega aqui o pastor, irmã, ora, que ele vai converter. Só que enquanto ele não converte, ele acaba com ela. Então, pega esse camarada sem vergonha, viu? Você que vai assistir pela internet, se você está sofrendo com isso, e se seu pastor está falando isso para você, denuncia o seu pastor e denuncia esse camarada. Põe ele na cadeia. Se ele sair de lá arrependido, convertido pelo Espírito Santo, aí Deus transformar a família, continua com ele. Se não, não volte mais com ele, porque senão você vai continuar apanhando dele. Um dia eu conversando com um casal aqui na igreja, casal que nem está mais conosco, já tem algum tempo já, e o rapaz havia dado um chacoalhão na mulher, né? E aí ela conversando comigo, pastor, papapá, eu falei, meu irmão, o que você fez? Não fiz nada. Eu falei, irmã do céu, você tem que dar um susto nele, né? Tem que dar um susto nele. E aí eu chamei ele para conversar, a gente conversou, falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, faz isso mais não, porque se você fizer e eu ficar sabendo, quem vai te denunciar não vai ser ela não, vai ser eu. Sabe, nós ficamos vendo que no nosso meio evangélico, os pastores são coniventes com o espancamento de mulheres. Eu fico indignado, porque aí o discurso é o discurso, não, do amor, não, né? É o amor, não, vamos amar ele, não, vamos amar, mas vamos mandar ele lá para o presídio, com muito amor. Eu mando ele para o presídio com muito amor,
porque eu sei que a correção também é amor. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus corrige ao filho que quer bem. Deus corrige, Deus castiga. Essa ideia de que Deus não corrige, que Deus não castiga ninguém, que Deus é só amor, não. Deus, o atributo maior de Deus não é amor. Os atributos de Deus, eles são uniformes. Deus é amor do mesmo jeito que Ele é justiça, do mesmo jeito que Ele é grandioso, do mesmo jeito que Ele é onisciente. Os atributos dele são concisos. Nenhum é maior do que o outro. Então, da mesma forma que Deus ama, Deus também corrige e Deus também castiga os seus filhos, corrige os seus filhos a quem Ele quer bem. Quando Deus leva o povo de Israel para o deserto, Deus fala o quê? Eu levei vocês para o deserto para humilhar vocês, para ver o que estava no coração de vocês. Correção de Deus. Então, um homem espancador, ele vai ter que ser denunciado. E você, pastor, que ouvir essa palavra aí na internet e achar que você está fazendo um bem, você está fazendo um mal para a sua ovelha. Você está destruindo a vida de uma mulher e talvez a vida dos filhos dessa mulher. Casamento é algo muito sério, queridos. Relacionamento é muito sério. É tão sério que Paulo vai dizer assim: olha, homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É muito sério, é algo muito sério. E para encerrar, põe no telão aí para mim Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas. Olha, digno de honra, irmão, honre o seu casamento, honre sua esposa, honre sua família. É digno. Essa mulher que está aí do seu lado aí, talvez ela é pecadora, assim como você é pecador. Vocês têm suas falhas e nós todos temos nossas falhas, mas digno de honra é o casamento, é essa união que Deus trouxe entre vocês. É digno de honra entre todas as testemunhas. Tudo que gira em volta do casal testemunha a bênção de Deus sobre a vida do casal, amém? Todas as outras instituições olham para o casamento e louvam o casamento, porque é do casamento, é da família que saem todas as bases de bênção para a sociedade. Digno de honra, olha lá, digno de honra seja o casamento, todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, um homem que não trai, uma mulher que não trai. Portanto, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha, é sério, irmãos. É julgamento, Deus trará julgamento. E para encerrar, casamento tem que ser pessoas da mesma fé. Como eu falei no começo, você moça, case com um homem crente. Crente de verdade, regenerado, transformado. Você vai olhar para ele e vai falar assim: ah, pastor, mas ele tem uns defeitinhos. Tem, porque se não tiver defeito, não casa não, porque senão você vai estragar e vai tornar ele defeituoso. Case com a moça da mesma fé sua, que professa a mesma fé, porque senão vocês terão grandes problemas dentro de casa. Que as nossas famílias sejam famílias abençoadas, famílias frutíferas, que as famílias da Igreja Batista Nacional Manancial sejam famílias que deem testemunho na sociedade. Irmãos, eu vou estender essa palavra por 2 semanas, porque na próxima semana nós vamos falar sobre o papel
do homem no casamento, e depois nós vamos falar sobre o papel da mulher no casamento. Então vai ter uma espada para um e vai ter o chicote para o outro, tá? Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, semana que vem vamos falar o papel do homem no casamento. Qual o papel seu dentro do casamento? E depois o papel da mulher dentro do casamento. Amém? Vamos ficar de pé.